É assim, olha, vamos lá por os pontos aí. Eu tenho colocado sempre caixa de pergunta. Vocês já estão me dando calor, hein? Não, é que a minha mãe fez aqui um chá de hortelã. E eles não tomam chá de hortelã. O hortelã é pra colocar dentro dos outros chás. Mas a gente tomou agora porque é digestivo, né? E então eu tô com calor, agora já tô com calor. Então é assim, oi Luca de Feltro, ó gente, aquele hijab maravilhoso lá, Luca de Feltro, olha, estão aqui, acabaram de entrar. Deem valor às coisas nacionais, são feitos à mão os hijabs delas. Tem coisas incríveis lá, você pode fazer o seu personalizado, escolher o seu desenho e elas fazem a pintura à mão, a estampa à mão, tá? E são lenços de seda. Luca de Feltro, eu tô sempre colocando aí. E agora é assim, oi Mari, então eu tenho colocado aí bastante sobre DOT, vai sair um vídeo, acho que essa semana ainda, mais pro final da semana, sobre DOT, tá? E sobre alguns pontos que eu acho que tem que ficar lá escritos e constatado para ver se o povo entra na cabeça, tá? Perguntam-se muito sobre o DOT. Então é assim, no casamento islâmico não há comunhão de bens, não há, igual no Brasil, bens adquiridos. De uma certa forma, até os bens adquiridos ainda pode-se dar um tratar entre o casal. Mas não é. Quando você casa e assina aquele contrato, se não estiver lá escrito, salam Cecília, se não estiver lá escrito, estipulado, tudo, numa listinha atrás do seu contrato de casamento, que são várias páginas, não adianta, você não tem nada, entendeu? Então é assim, é separação de bens, o que era dele é dele. Ele vai dizer pra você, vários rabibes aí vão dizer, o que é meu é teu. Nunca se garantam nisso, que você já tem também a prática do Brasil, que é a mesma coisa, muitas mulheres perdem muitas coisas com os divórcios no Brasil e em várias partes do globo. Às vezes, se você tem um amigo advogado, você vai lá e faz as coisas a seu favor. Quantos casos assim? Então não vamos aqui se basear só em lei, porque a lei também muitas vezes ela tem padrinhos, né? A gente sabe, em todo mundo. Em todo mundo há corrupção, em todo mundo vai haver suborno, em todo lugar vai haver gente do capeta, né? Então é assim. Oh, meu amor. Eu hoje botei um filtrinho aí, mas ó, tô de perto. Até tomar um pintado, vocês estão vendo? Minha maquiagem é daquele jeito. Então, vamos lá voltar ao tema. Teve poucas pessoas que disseram que não queriam ouvir falar mais de casamento. Mas aqui é um blog sobre o Egito, sobre as questões e sobre o relacionamento, que a percentagem está subindo cada vez mais de brasileiras casadas com egípcios. O problema não está no casamento, o problema não está no envolvimento por internet. O problema está dentro das pessoas, o que cada uma quer para si e até onde é capaz de levar esse relacionamento. E entender que será um casamento totalmente diferente, né? Saiu do seu país já com português já é diferente. Saiu do seu país com francês é diferente. Tá bom? Eu já vi portuguesas casadas com holandeses e ali Europa são vizinhos e não deu certo e passado um tempo, divórcio. E ela relatava o café da manhã deles era completamente oposto, completamente diferente. Então, gente, a questão não está no casamento intercultural apenas. Está dentro de você, o que você quer para você. E o que você quer estar sujeita, porque vai ser mudança, vai ser mudança. Vai ser diferente, vai. Tem coisas que não muda no ser humano, que é homem, mulher, mulher, homem. Isso é ciúme, submissão, isso tudo é igual. Eu tô soltando, já tô aqui, já tô falando até demais, calhar. Eu às vezes perco o tempo aqui falando, mas as pessoas continuam repetindo os mesmos erros e continuam mandando coisas que não mandando, não tô dizendo para não mandar, mas mesmo em comentários eu vejo que parece que não resultou, que a gente falou pro vento. Então é assim, a gente não quer o mal de vocês, a gente quer o bem. Mas a gente não pode se basear no casamento de fulano deu certo, o meu também vai dar. Não é, até porque são pessoas diferentes, têm objetivos diferentes, não é? Nenhum casamento em lugar nenhum vai dar certo se você olhar para um lado e o marido olhar para o outro, não é? Se você quiser uma coisa e ele quer outra, se ele gosta de uma coisa e gosta de outra, isso é normal, mas tem que se adequar. Tudo é assim.
Até com pessoas da própria família. Você tem sobrinhos, você tem primos, você tem filhos. E quem já passou aí temporadas aí com certos parentes sabe que é difícil. Porque o ser humano é diferente. Agora imagine num país onde a cultura, oi Margarete, onde a cultura é diferente, onde tudo é diferente. Então é assim, não adianta, a gente expõe aqui dote. Aí cresce um número enorme de mulheres que estão interessadas. Quanto não é, vai variar de terra para terra. Vamos lá então voltar ao dote. Vai variar. Eu já tinha falado isso aqui antes. Não é só cedência, é entender a cabeça do outro também. E ver que estamos exagerando, porque é assim as coisas. Não adianta, não vai mudar, é daquele jeito, você é diferente. Você está no país deles. Eles não têm que se adequar a você, mas você tem que encontrar um equilíbrio. Se você dentro de você já não é uma pessoa que... eu tenho pavio curto. Eu tenho... Você então vai surtar num momento desses. Vai surtar, porque até eu tenho que me segurar com o trânsito, com pessoas estúpidas, muitas vezes ao redor, mas pessoas estúpidas já existem em qualquer parte. Quantos estúpidos eu não peguei mesmo no Brasil ou em Portugal? Isso aí é o mundo, isso aí é... Agora, coisas que são culturais, não adianta você tentar meter o seu dedo. É verdade, Rui Fabi. Eu resolvi abrir aqui um pouco o verbo hoje. Porque assim, então eu quero explicar uma coisa para sempre. O dote varia. O que é o dote? Deus escreveu no Alcorão que a mulher tem que receber o dote. Ela deve receber aquele suporte. Claro, essas leis às vezes podem passar na vossa cabeça, são antigas, deviam ser modificadas. Não foram. Um abraço, temos que conviver com elas. Não é? Sofreram umas pequenas modificações aí. Então é assim, ele vai te dar, eu vou te dar uma casa. Ele vai dar ou vai alugar? A casa estará com você enquanto ele conseguir pagá-la. Porque os que alugam, muitas vezes, eu estou vendo aqui muitas pessoas com dificuldades em pagar aluguel. Porque o aluguel está elevado. E eles têm um poder de compra lá embaixo. E... vocês que estão aqui há mais tempo, lembram quando o Ramadã foi uma moça pobre com 3 filhos lá na casa da minha sogra, e a minha sogra fez ela entrar e serviu comida para ela num lugar? Ela continua de 15 em 15 dias, ela vai à casa da minha sogra e a minha sogra serve o prato de comida para eles todos. Outro dia, agora a última vez, foi na sexta-feira, ela apareceu lá e estava lá comendo antes de nós todos, porque ela é servida antes. E aí perguntei: ué, mas ela tá aí? O que aconteceu? O marido não pagou água e a luz, cortaram a água e a luz. E ela com as crianças lá não sabe nem como fazer para cozinhar. E ela nem tinha o que comer. E a minha sogra vai ajudando. E todo mundo aqui faz isso, vai prestando caridade uns aos outros. Mas é isso que eu quero dizer. Ele é um motorista de tuk-tuk. Você vai se meter com um motorista de tuk-tuk. Ele pode pagar o aluguel direitinho? Você tem certeza que isso vai dar certo para a eternidade? Como vocês tentem não ver as coisas logo ali no momento ou daqui a um mês. Tentem pensar na vossa vida daqui a mais de 6 meses, um pouquinho mais. Como é que vai ser hospital, médicos, serviço de saúde aqui? Não é só um amor e uma barraca, não é mais para uma idade de uma mulher de 35 anos para cima. Aliás, nem para baixo, mas ainda se aceita. Os erros da juventude, as cabeçadas da vida, mas a partir daí não joguem o que vocês já conquistaram. Pro ar. E aí, mas o dote não te vai salvar. O que salva você até hoje, isso é aprendizado de longa data, é você trabalhar, é você ter tido um curso, é você estudar. Então não adianta. Se o homem tiver condições, mas você precisa saber, tem que saber se é só ele ter condições, não é? Porque pra mim isso não chega, não vou ficar satisfeita só de eu ficar em casa e ele me pagar tudo. Aí você quer ir comprar uma besteirinha, pode me dar isso? Muitos maridos dizem que não tenho. E elas, se for uma egípcia muçulmana bonitinha, que tá ali seguindo a religião aos padrões, ela vai se contentar com aquilo que ele lhe der. Nem vai abrir a boca pra pedir mais nada. Porque ela acha que a humildade é o bem-estar e tarará, e ela vai ceder. Até porque depois que tem os filhos, ela vai pensar nos filhos. Ela vai pegar aqueles 50 paus que ele lhe der pra ela pra comprar comida, ou pra comprar algumas coisas pros filhos que tá já faltando, e vai deixar ela sempre pro lado. Então, uma mulher brasileira que é super independente, que já trabalhou, que já tem os calos da vida, vai chegar a um ponto desse? Não vai. Pronto, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Aí vamos ao dote outra vez. O homem estipulou, mas tá tudo acordado, nós vamos casar. Então tá, casem. Casem, porque aí é o problema de cada pessoa. Não casem às cegas.
Quase todas as embaixadas aqui aconselham para você ter um tradutor do seu lado. Porque a maior parte, boa noite todo mundo aí, todo mundo tenha um tradutor se você não fala árabe ou inglês. Tá, cadê esse tradutor? A maior parte aqui não pega tradutor. A maior parte aqui vem às cegas, só com o Google Tradutor. Tradutor é o seu Google. Seu Google entra ali no Ministério da Justiça e a gente já sai assinando. E o que ele vai botar lá no seu contrato? Para não pagar taxas ao governo, porque no contrato, ele atrás tem que estipular tudo o que ele vai dar para você. O ouro é o mais insignificante no meio disso tudo, porque o ouro é um presente. Em alguns países, os árabes que estão no Brasil, eu vi, não ser ouro apenas, ser pouco menos ouro do que eu vejo aqui, dão às vezes um alcorão, uma viagem, isso é o presente da noiva. Vamos fazer uma viagem no dia tal, depois do casamento, essa viagem é seu presente. Então, normalmente, eles até vão para os lugares religiosos. Vamos para a Arábia Saudita, vamos fazer a peregrinação, eu te ofereço isto, eu te ofereço um carro. Mas isso é certas pessoas que podem pagar isso tudo. Quem não pode, vai reduzindo e vai acordar com o pai da noiva. Mas não tem pai da noiva, ela já tem 40, não vou discutir com o pai dela. Vamos falar direto com ela. Não quero pedir nada não, porque para mim tá bom. Não faça isso, porque aqui não é comunhão de bens, não é bens adquiridos. Se você não exigir nada, você vai ficar com nada. Entendem? Você tem que ver que assim, ele está insistindo porque ele sabe que é regra. Ele sabe que precisa colocar lá e te dar esse presente, até mesmo pela religião. Ele precisa te oferecer esse presente. Vai depender de cada terra o valor do dote. Nunca menos, tá mais ou menos batendo entre 10 mil reais para cima. Só que assim, alguns pais não casam de jeito nenhum se não for aquele valor, porque para eles é um insulto. Aí tudo bem, arranjam dinheiro do ouro. Mas como é que eles arranjam? Eles vão arranjar. Muitas vezes eles já trabalham, juntam para aquilo. Eles trabalham a vida inteira, desde que começam a trabalhar aos 19 anos, até conseguir juntar dinheiro para casar. E no fim, ele acaba tendo que casar antes dos 30, e os irmãos, a família sempre dá uma ajuda. Ele vai casar segundo as regras dele, com uma pessoa ao nível dele, com uma pessoa do nível econômico mais ou menos como ele. E então, por isso me perguntam, mas como é que os pobres casam? Eles casam, pelo menos o anel do casamento ele vai ter que dar, que normalmente aqui são 2 anéis em um. Ou é 2 em um, ou são 2 separados, mas no mesmo dedo. E depois os outros todos que vocês já viram aí, que às vezes eles combinam com a noiva. Tem noivas que não querem colar, não querem pulseiras, querem brincos e querem anéis. Faz como para fazer o homem pagar. Ele não é fazer. Ele sabe que ele tem que dar. Ele vai ter que colocar no contrato. Ele vai ter que colocar no contrato atrás. Quando chegar lá no juiz, ele vai perguntar. Se for com uma estrangeira, ele vai no juiz. Se for o sheikh, ele vai perguntar. Porque entre os egípcios, eles casam no sheikh, às vezes numa salinha à parte na mesquita, ou às vezes não vai nem a mulher. O pai assina por ela, ou um irmão mais velho. Entendeu? Aqui não é que a mulher não tenha valor, mas ainda é regido aquele regime antigo de ter um representante. Um representante masculino, se a mulher não quiser aparecer de jeito nenhum antes realmente do casamento. É uma obrigação do homem pagar esse dote. Esse valor vai variar, gente, de família ou entre ele e a noiva. Na hora, se for com uma estrangeira, na hora, lá, e mesmo com os egípcios aqui é a mesma coisa, só que eu vou falar para estrangeiras porque eu estou falando para vocês que estão querendo aí também ter relacionamentos com homens árabes e afins. Então o que acontece? Ele chega ali, ele vai estipular o dote. É os móveis todos da casa, o que eu comprei vale isto, comprei um fogão vale tanto, nanana, e assim vai a lista. Em ouro, tanto, e aí todos os bens que ele colocar na casa. Que ele colocar na casa, porque a casa é dele. Normalmente aqui a casa é do marido e é herdada por família, porque normalmente passa de pai para filhos, ou o pai já constrói para o seu filho. Se ele não constrói, é porque ele é pobre, ele já vivia de aluguel e o filho vai viver de aluguel também, não é? Então é assim um ciclo. Vamos supor, mas quanto mais alto eu colocar esse valor aqui atrás do contrato, o governo vai me cobrar uma taxa. Tipo o IOF, do banco. Então, se eu coloco lá, vou dar 200 mil libras para ela,
o governo vai querer um X para ele. E eles aqui fogem de pagar taxas, fogem de pagar o que o governo pede. Então, o que a maioria faz? Eles colocam para as estrangeiras uma libra, que não é nada, menos de R$1. Quanto é que é o dote para sua querida? Uma libra, não é nada. Ele vai te dar o anelzinho e pouco mais e vai montar a casa. Se ele conseguir te sustentar, porque ele tem um bom emprego, porque tem uma casa, tudo bem, você não vai nem prestar atenção naquela história do dote. Se tudo correr bem, continua. Mas, se não correr bem, na hora do divórcio, você só tem uma libra. Se tiver, né? E nem os móveis da casa você vai levar, porque você vai querer voltar para sua terra, porque você não tem ninguém aqui. A grande maioria acontece isso, né? Se você não tiver filhos. Se você tiver filhos, você vai ter que criá-los. E se eles forem menores, você vai ter que fazer isso aqui. Porque nenhum país agora quer que as crianças sejam criadas em outro ambiente, que eles são nacionais, eles têm que ser criados no ambiente onde nasceram. Tá? Oi, Geni, oi todo mundo. Então, vocês sabiam? Vou abrir aqui um pouquinho do vídeo do que eu vou lançar falando sobre esse assunto, mas é assim, vocês sabiam que esse dinheiro todo que se coloca atrás deveria ser oferecido à mulher antes do casamento? Pois é, mas ninguém aqui o faz, ninguém mais faz. Por quê? Primeiro tem medo de que não dê certo ou a mulher pega aquele dinheiro e vai embora mais facilmente. Por quê? Porque eles casam virgens, casam sem se tocarem praticamente, só os mais modernos aí, que até os pais deixam passear um pouco aí de mãos dadas, mas a grande maioria não. E então, casou, vai conhecer depois do casamento. Se já é uma carta fechada para quem morou ou mora no Ocidente, em outros países livres, imagine a carta fechada que é você casar com um homem que você não pode nem tocar, mal se olhar e só conversar na presença de familiares. Então, o que acontece é que muitas vezes, quando você casa, eu não, tô falando no geral, né? As egípcias casam, não se dá com ele de jeito nenhum, não se dá nem com o temperamento, nem com a parte física, nem com nada, e não há ali eles vão tentar durante um certo tempo. Muitos podem até se divorciar uma semana depois. Separaram-se, e agora? Vamos lá o dote, eu já tô com o dinheiro na mão. Então dane-se, eu vou me separar hoje, com uma semana, entendam? Então eles não estão pagando esses dotes no início, só dão o ouro, metade do dote, uma parte do dote. E aí o resto vai lá descrito no contrato. E aí descrição essa no contrato que ele só vai te dar em caso de divórcio. Só que aí o que acontece? Você vai ter que entrar em tribunal para exigir esse dinheiro dele. E muitas vezes eles enrolam, porque quanto mais tempo passa, mais decresce esse valor. Vai perdendo ali uns valorezinhos durante os anos, e aí o juiz pega uma hora e decide assim, agora já tá um pouquinho mais baixo, aí o homem vai lá, juiz, fecha aí que aí agora eu já posso pagar. E você vai ficar com o seu dote reduzido. No Cairo é bem evoluído e não é mais assim nos tempos de hoje. Não é, mas a lei tá lá, o contrato é igual para todos. Pode ser no Cairo evoluído, mas não é a base que deveria ser na religião. Então vocês não têm que se basear apenas da maneira como é para a generalidade que está agora no modernismo. O verdadeiro muçulmano não faz isso. Os interiores não faz isso. O contrato é igual para todos. Já se conhecem? Conhecem, mas mesmo assim, o pouco que eles já saem juntos, o pouco do que os modernos saem juntos, não chega para se conhecerem depois e ter um casamento às vezes por longos e longos anos, a não ser que haja muita submissão por parte de ambos. E esse é o ganhar da questão. O dote é para ser pago antes do casamento aos pais da noiva. Tanto o dinheiro que ele quer oferecer, que aqui vai mais ou menos a volta de 200 mil, tá por aí, e mais uns, depende, olha, em aldeias do interior, 60 mil libras em ouro, é a base. Mas eles acordam e vão diminuindo, porque eles acham que às vezes é uma exigência grande, e ele ainda gasta uns 5 mil a 10 mil libras no interior, com roupas novas para a noiva, porque eles têm algumas coisas culturais, só que aí já é cultural, de comprar roupa nova, desde
dos pés à cabeça, porque tem que entrar na casa com tudo novo e nenhuma peça velha. Ela tem que deixar tudo para trás. Olá, besitos. E é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Vocês sabiam que o dote é para pagar antes do casamento? Mas não o fazem. Porque depois do casamento, estando no contrato, vai ser mais difícil eles pagarem esse dote para vocês. Porque você vai entrar na justiça e eles vão enrolar, porque eles às vezes não é eles que querem o divórcio, às vezes é a mulher, e ele não quer dar tudo de volta para ela. Muitas das vezes elas saem de porta fora, voltam para casa dos pais, porque não gosta do esposo de jeito nenhum. E deixa para lá os móveis que também é dela. E ele vai fazendo birra e enrolando a família, enrolando ela, e não deixa tirar nada de lá dentro. Um ou outro deixa tirar os eletrodomésticos, que é a parte da cozinha, cama, mesa e banho, é ela que tem que colocar. Cultural, tá? Cultural. Antigamente não era assim, mesmo lá nos antigos tempos, mas eles ainda seguem muito a cultura. Gente, vocês escrevam as vossas perguntas ali no pontinho de interrogação, porque elas ficam gravadas. Mesmo que eu não responda agora, mais tarde eu posso responder. A mãe veio para morar permanente, sim. Minha mãe já não é muito jovem, é viúva, e eu sou a única filha mulher. E então, a gente já lida uma com a outra há muito tempo. E nada como eu e ela pra gente se adequa, sabe? É a minha melhor amiga e eu sou a melhor amiga dela. Só tem direito do... Sim, ela então veio para morar definitivo já em dezembro do ano passado. Só tem direito que se constrói junto. Sim, os bens adquiridos. Eu sei toda a lei já também aí do Brasil, eu conheço. Que é igual também na Europa, em Portugal é a mesma coisa, bens adquiridos. Agora, aqui não é assim. Você já se casa com separação de bens. Ah, ele vai me dar a casa. Ele vai dar a casa como? A casa só vai ser sua se você escrever, se ele fizer um contrato separado do casamento, passando a casa para você, porque a casa é dele de família. Entendeu? Se você tiver filhos, você fica na casa por direitos e você recebe pensão e você tem que criar os filhos, enquanto você não casar de novo. Se você casar de novo, você perde uma porção de coisa, não é? Inclusive, ele pode te levar os filhos porque ele não gosta de que sejam criados com o padrasto. Então, esse é o hospital daqui de Marsa Matruh, né? Deixa eu ver aqui, tem muita coisa. A mulher pode pôr no contrato que não aceita... Pode, você pode botar o que quiser, mas é assim. Se você está morando num país islâmico, mesmo estando neste contrato, isso ele pode fazê-lo sem o seu consentimento. Não vai... porque essa parte... não é pesada para a lei, porque ele está no direito dele, ele está no país dele e aqui pode casar com 4. Ele só tem que te comunicar. Então, mesmo que você não aceite, ele te pega e diz: a única maneira é você se separar. O contrato, ele não é de sentimentos, não é, gente? O que mais aqui? Meu marido é uma pessoa maravilhosa que ele lida bem com todo mundo. A minha mãe não mora comigo. Eu tenho uma outra casa. Eu morei nesta casa aqui desde o início do meu casamento. E então eu saí em agosto do ano passado. Meu sogro faleceu, vendeu tudo, já tinha vendido tudo que tinha no interior e aqui comprou-se os apartamentos aqui para os filhos. Né? E então nós temos um apartamento. Como não temos filhos, eu fiquei no topo, no terceiro andar, com 2 quartos. Tem apartamentos que tem 3 quartos lá. E então eu peguei e falei: minha mãe, eu tive Covid em novembro, fiquei muito mal, e a minha mãe já estava tudo combinado para ela sair do Brasil em dezembro. Então, agosto, novembro eu fiquei doente, dezembro a minha mãe veio e essa casa não tinha sido alugada. Então eu coloquei a minha mãe aqui porque acaba sendo muito mais fácil, porque já conhecemos o dono, todo mundo conhece a gente aqui na rua, estamos mais perto do mar, e então assim temos mais possibilidade para dar uma vida mais sossegada para ela também. E é bom para nós termos 2 casas, porque muitas vezes é mais perto aqui do que da minha casa. A minha casa é um pouquinho mais distante, embora seja também dentro do centro. Nós conseguimos vir do hospital, e a clínica onde eu trabalho é aqui do lado, eu consigo ir a pé.
O Mustafa às vezes vem, almoça aqui e já dorme aqui, tira um cochilo antes de pegar no turno da noite. Por exemplo, agora eu tô esperando ele vir do esse turno da noite e me levar para casa. Aí vocês vão ver outra casa. Prestem atenção aí, ó. Essa aqui é a da Mames. Não confundam. Mas eu sei que tem muitas pessoas novas aqui. Graças a Deus por isso. Que se Mustafa quiser casar, você aceitaria? Já me fizeram essa pergunta ainda há pouco. Primeiro, é uma questão que eu nunca lidei com isso. Não sei como é que eu iria reagir. Mas a questão da poligamia é para evitar o adultério. Você tem que estar com outra pessoa, você quer estar, mas tem que ter uma necessidade. Uma necessidade muito forte. E você tem que ser fiel a essa outra pessoa, tanto em sentimentos como financeiramente. Então, quer dizer, tudo que ele me der para mim, ele tem que dar para outra. E ele diz que é impossível ele dividir o sentimento. Muitos conseguem, ele para ele não. Então a gente nem põe essa questão. Por questões de filhos, talvez eu aceitaria, talvez, mas não agora. Não há uma necessidade, não há vontade mesmo disso e nós temos muito o que fazer. Então não é um problema, até porque eu já disse aí, pertence ao islamismo. Se eu entrei para o islamismo, eu tenho que entender essa religião de pés e cabeça. Senão, não adianta eu estar aqui dizendo, botando um véu na cabeça. Ah, mas eu não aceito. Se divorcia. Você tem essa chance. Acabou. E isso vai ser muito discutido, não é? Porque aqui tem pessoas, são duas pessoas de cabeça. Vai ser muito discutido se houver precisão mesmo disso. Vai ser muito bem discutido e falado um com o outro. Tá? Não é o que a maioria faz. A maioria casa até sem vocês saberem. O que mais? Então a resposta é: poderia aceitar sim, dependendo da causa, dependendo da realidade do problema em causa. Por quê? Porque nesse momento nunca houve essa necessidade. A gente se completa muito bem, graças a Deus, temos pais. A mulher divorciada ela pode casar novamente após 4 meses, porque tem que se verificar se ela não está grávida do ex para poder casar novamente, entendeu? Então tem que dar um tempinho aí. Pudesse levar alguma cultura do Brasil para o Egito, o que levaria? A culinária brasileira, tinha que entrar aqui. Os brasileiros são muito inventivos na cozinha, muito inventivos. Eles aqui são muito monótonos na culinária deles. E a cultura Olha, eles alegres são como o brasileiro é. Eu não posso dizer porque o Brasil perdeu vários valores que não tem mais. Eles se autoajudam muito mais às vezes do que famílias se ajudam no Brasil. Amigos também. Então, eu de certeza que a única coisa que eles precisariam aprender mais era sobre esse aspecto da culinária aí que tá feia. O que mais? Amigas que estão aí, escrevam nessa pontinho de interrogação que vocês têm sempre aqui visualização. Elas são normais, assim, vai ter uma família ou outra tradicional, muito conservadora, não é? Isso em todas as religiões tem, que não vai aceitar muito, mas assim, a família não aceita, os pais ficam chateados e tal, mas tá no Alcorão, eles sabem que foi Deus que deu a ordem que se você não se dá bem com uma pessoa, você pode se divorciar. Então, é bem aceite, sim, por que não? Claro, tem pessoas que podem falar assim, senão, olha, por exemplo, agora o meu cunhado que é divorciado vai casar com a menina que também é divorciada. E tá tudo bem. Às vezes eles já têm coisas dos primeiros casamentos, como por exemplo, ela se separou e graças a Deus o queridíssimo ex deixou com ela o dote, que era dela. Acho que ainda não tá acabado isso, porque ainda falta algumas coisas lá, eu nem entendo direito, eu não fico perguntando, e eles aqui também não falam muito sobre essas coisas. Mas ela tem toda a parte de casa, de cama, mesa e banho, a cozinha, os eletrodomésticos. Ele já tem a casa com os móveis que a outra se mandou e largou os móveis até para trás, largou tudo para lá. E nem criou a criança, deixou a criança com a minha sogra. Então pronto. Isso é só uma parte para vocês verem que eu tenho base para falar. Mas só que eu não vou aqui expor as vidas das pessoas, muito menos a minha. E não é preciso isso. Entendeu? Então, eles evitam ao máximo o divórcio. Os pais, a família vai sempre se meter para segurar o casal, segurar por várias razões.
tá? Várias N razões. Às vezes até a sogra fala, ai, se ele divorciar, o que eles vão pensar? Vão pensar que eu que sou má, que é por causa de mim, que não sei o que. Bobeira, bobeira. Às vezes eles inventam também coisas da cabecinha deles. Mas é normal. O divórcio aqui existe bastante, até aumentou, né? Então, o casamento com a estrangeira é mais fácil, menos dote. A maior parte é burrinha, não sabe nem o que está escrito lá no contrato, gente. Não sabe nem falar inglês. Desculpe o termo, mas é isso mesmo. Existem homens mais velhos por volta dos 60 que pode casar com uma menina virgem de 12 anos? Não, isso é impossível. Primeiro porque isso daí é um erro. Aqui tem lei e a idade mínima de casamento é 18 anos de idade. Não fiquem com coisas aí no passado. Não venham buscar coisas aí retrasadas e que vocês nem entendem às vezes a história para achar que as pessoas aqui estão seduzindo menores. Até aqui as crianças são muito bem tratadas, assim, em termos de... Criança aqui é como se fosse um pequeno príncipe, porque é o futuro da família, é o que carrega o nome, é o que carrega a tradição e a herança. Então, aqui, quando existe um pequeno crime, que nunca é pequeno, né? Todo crime não é pequeno às vezes, contra uma criança, você pode ser morto, filho. Você vai pra cadeia ou então vão te linchar. Você procura a morte, tá? Se esconde num buraco bem fundo, porque senão vão te catar. Você fica sem cabeça. As mulheres de vocês são bem vistas, já falei, então vamos lá. Essa moça, qual moça? Qual moça, Juninho? Essa moça que eu tava falando agora do divórcio? Eu acho que essa questão do divórcio é terrível. Várias são, mas não é... As pessoas julgam muito e depois ainda me apontam os dedos, às vezes, das nossas vidas, que estão bem organizadas e direitinhas, que não tem nada a ver com o problema lá das fulanas que arrumaram o problema. Mas vem comparar, vem jogar na nossa cara e às vezes vem até ofender, né? Se não ofende a mim, às vezes ofende minhas colegas, porque eu vejo nos stories dela. Tá aqui a Sofia, que vive levando com coisas ali atrás dela, coitada. Porque ela mostra uma vida real, uma vida legal, organizada. Mas as pessoas querem infernizar, querem botar um inferninho ali. Se você não entende bem a religião, na sua maneira de que não aceita, fica com ela. Mas tem gente que vai aceitar. Se a gente aceitou e estamos mostrando que estamos vivendo bem, mesmo assim, as pessoas não acreditam. Elas vão falar mal, elas vão jogar na cara, elas vão falar... Vão encher a nossa cabeça no direct, só que... Graças a Deus, ninguém faz a minha cabeça. Só fez o Mustafa. E por um outro lado, porque eu tenho minha personalidade. Foi uma coisa que meu pai me criou, e foi desde criança eu ouvindo, tenha personalidade. E sempre pensamento positivo. Tem coisas que eu nunca vou esquecer. Entendeu? Sofia, eu acho. Então, questão de divórcio tem em todo lugar. Vamos lá. Questões, por favor, no pontinho de interrogação, porque aí fica marcado. Olha, os egípcios, eles têm um menu muito pouco variado. Então, eu acho que eles estão muito acostumados, enraizados nisto. E quando experimentam, e a maior parte não é muito de viajar, de sair do país. Então, eles não conhecem muitas coisas, né? Então, eles reagem aos sabores. Eles reagem às comidas diferentes, né? Então, a maior parte, por exemplo, não gosta de bacalhau. Eles nunca comeram, praticamente nunca comeram. Quando vão provar é uma coisa esquisita. É igual nós aqui quando provamos aqui a malorreia pela primeira vez. Isso é normal, né, gente? Mas é assim, você vai ver que tem muita coisa que é parecida. Uma carne de panela eles aceitam bem, um frango assado, uma batata assada, um macarrão, um arroz. Não se esquentem com comida. Esse é o problema menor no meio de um problema de casal. O que mais? Vamos lá, as perguntas. Quem escreveu aqui tá com sorte. Oi, Simone, o que realmente significa orfe? Orfe que significa segredo, né? O casamento em segredo. Porque existe nas sociedades islâmicas, existe um contrato de casamento que é um contrato que não tem validade. Que ele é só tipo de boca, mas que pelo menos foi feito ali para constar. E, olha, para mim não tem valor nenhum, não deveria ser feito, devia ser abolido, que alguns países já aboliram. Aqui talvez um dia. Esse contrato surgiu lá na época do profeta, na época em que estavam os homens na guerra, afastados de casa anos pela guerra, nunca mais viram uma mulher e com as mulheres locais permitiu-se o casamento através de um contratozinho desse de boca. Isso ficou. Entende? Quem leva melhor nisso é o homem, porque ele come você, ele não tem
ele não tem deveres nenhum com você e você ainda tem a possibilidade de sair dessa grávida e ainda ferrada. Então não serve pra nada, só serve pra te comer. E existe muito nas praias, especialmente nas praias do Mar Vermelho, não é? Lugares chiques aí. Vamos lá. A próxima pergunta. Olha, eles não esperam nenhum Messias. Aqui, nós, na nossa religião, já está tudo meio que definido. Jesus é o profeta principal que vai vir para fazer o juízo final, para ajudar aí nessa parte da limpeza na terra. Mas nós não estamos esperando essa história de Messias. Até por quê? Porque o Messias seria quem? Um filho de Deus? Meio confuso, né? Pois é, mas aí só o Sher para tirar tudo aí para fora sobre Messias, né? Mas nós não falamos em Messias. Nós, muçulmanos, não cremos que vai vir um filho de Deus. E não há um Messias esperado. Isso é mais na cultura dos judeus, né? Todos os casamentos aí são por separação de bens, são. Não existe outra hipótese, não por contrato. Por enquanto não. Mesmo os cristãos, entre cristãos, eles seguem o modelo padrão do muçulmano. Só que neles não tem lá o dote atrás, porque a religião deles não prega o dote, né? Eles podem presentear a noiva, dar o anel de casamento noivado, mas eles seguem a mesma coisa. E a mesma coisa para eles em caso de divórcio, eles vão se divorciar segundo a lei que é igual para, por exemplo, se o islamismo diz que é um terço da herança é para a mulher, eles vão ter que, eles entram nessa, tá? Mesmo os cristãos daqui, cristão com cristão. Gente, eu não vejo as perguntas direito porque passa muito comentário. Se vocês não escreverem naquele pontinho de interrogação que tá ali embaixo, ó. Vocês clicam nele e aí escreve a vossa pergunta. O que nós, os judeus, temos em comum? A crença num só Deus. Muitos profetas em comum, todos os profetas do Antigo Testamento e alguns que vieram aí, como Jesus. De comida, eu não sei, não tenho conhecimento da comida. Rituais, acho que não, muito diferente. Existe uma parte que você lê que o profeta, quando fez a sua peregrinação, quando ele voltava, ele encontrou-se com alguns judeus e celebrou com eles a Páscoa. Não é bem a Páscoa, eles estavam celebrando uma parte e os muçulmanos, vinha dessa peregrinação e viram eles e eles comemoram num dia e nós comemoramos no outro. Depois eu vou deixar aqui direitinho, porque é muito confuso. Muitas vezes é muita história mesmo, gente, muita história. E é assim, não é que seja igual, né? Mas a passagem, por exemplo, do abrir o mar, que engoliu os faraós, isso tudo tanto consta para eles como consta para nós. Celebram em dias diferentes, muita coisa. Nós não celebramos Páscoa, tá, gente? Não celebramos Páscoa porque não houve ressurreição, houve ascensão, né? Eles acreditamos que Jesus ascendeu sem passar por nenhuma morte na cruz. Mas isso aí é história complicado para contar aqui agora. Tem a devida noção da importância histórica. Eles têm, sim, Mari. Eles têm orgulho da história, que começou tudo aqui. Eles são foram grandes inventores, né? Tanto na área da medicina. Surgiu muita coisa desde aquela época dos faraós. Tanto que o Egito era um país tão visado que vieram para cá muitos invasores querendo tomar o Egito, né? E muitas vezes, claro, os faraós mais fracos talvez, eles sucumbiram. Mas é um país que eles têm orgulho, eles talvez não tenham tanto assim, as pirâmides, e aquela devoção em tocar nas coisas como nós temos. Os estrangeiros vêm e a gente parece que é igual ao Cristo Redentor, né? Mas muita gente nem dá valor àquilo, nem nunca lá foi ver, mas sempre a relva do outro, a grama do outro é melhor, né? A lei egípcia é baseada metade Sharia, metade baseada na Constituição Francesa. Então o Egito ele não é Sharia 100%, tá, gente? Mas ela tem um grande peso, sim, tem um peso, mas
não passa ainda assim, só não está decidido só por Shears, tá? É tudo consensual e temos o tribunal, né? Temos corte. Vamos lá de novo. Quando tem casa já construída em cima da do pai, quer dizer que ele é de família de boa condição? Olha, não é que seja de boa condição, porque aqui é extremo. Ou você é rico, ou quase tudo tá no pobre, porque o vida média tá meio complicado nesse momento. Mas, ou tá todo mundo quase no médio. O médio é pouco médio, alguns ricos e muito pobre, vamos dizer assim. Tem a casa, porque às vezes o pai não vendeu nada e tá lá e construiu, mas não tem emprego. Muitas vezes não tem qualidade. A casa é daquele jeito lá que vocês querem saber. Não é, às vezes o sobrado às vezes não é tão bonito como vocês veem no Brasil, não. Ou como você vê da parte de fora, tá? A internet aumenta muita coisa. Não quer dizer que tenha boa condição, porque a boa condição vem também da sua profissão. Vem muito disso. Vem se você tem terras, se você tem gado, porque eles têm muito criação de gado, depende se ele for no interior e tiver casa, e para ele a casa nem é nada importante, é só para dormir. Eu já vi casas no interior que, meu Deus, por dentro ela tá o lixo de sujeira de tudo, e o cara tem um monte de terra, um monte de gado, não falta comida, e para eles isso é bom, tá ótimo. Elas que casarem vão viver ali no meio daquilo e pronto, vai ser agricultora também, entendeu? Então aí vai depender muito, e aí ninguém da família às vezes tem uma universidade. Nem as mulheres, praticamente, porque elas até se encostam, assim, pra que eu vou estudar? Eu tenho terras, não sei o que, vou ficar aqui, a gente mata um porco, não, mentira, não pode comer porco aqui. Vamos matar ali uma galinha, vamos matar ali uma vaquinha hoje e vamos comer, pronto. Elas estão satisfeitas e se consideram até ricas. A necessidade de uma egípcia não é a necessidade de uma mulher brasileira. Tem que se pensar nisso. Vejam muito bem o local no Google Earth. Você consegue colocar o local e colocar até a casa da pessoa ali para ver. Você só não vê se você não quiser. Que mais? A economia do Egito, ela se baseia no canal de Suez, por ali vem muito dinheiro, tá? De taxas, onde daquele naviozinho encalhou lá. Pois é um dos grandes pontos econômicos, é o canal de Suez. Eu sei que o turismo está em volta de 12%. O Egito também é um grande produtor de arroz, que muita gente pode não saber, mas de sal, de tâmaras, azeite, de azeitonas, né? Então a agricultura também ainda está bastante em alta. E é isso, que eu saiba, né? As indústrias mais... Oi, Marcos, Lili. Vamos lá, outra. Oi, pessoal. Vocês estão cansados de me ouvir, né? Eu vou embora. Daqui a pouquinho eu já vou embora. Olha, eu não pensei que fosse entrar tanta gente nessa hora. É a comemoração que vem mais ou menos uns 50 dias depois do Ramadã. O Ramadã vai começar agora, então ainda nem começamos. Tem a festa do final do mês do Ramadã, que são os 30 dias desse mês que a gente faz o jejum. Depois disso conta mais ou menos uns 50 dias e temos a festa do sacrifício. E aí é que se faz a matança. Chamamos o Eid el-Adha. Vi uns stories seu no supermercado, se não me falha a memória, achei os preços bem altos. Olha, em relação àquilo que eles ganham, sim, é alto. Muito alto. Nem todo mundo pode comer de tudo, não. Por isso que você vê muitas famílias aqui que tem 4, 5 filhos, eles só compram asinha de frango. E olha lá. Vamos lá. É muita pergunta, gente. Escrevam aí. Quem os egípcios afirmam que criou as pirâmides? Eles não têm... pela religião e tudo, eles não têm essa paranoia às vezes que muitos brasileiros acreditam em deuses e que foram os extraterrestres, não. Foi a força do homem, foram escravos não, eles dizem que foi pago, porque eles encontraram cemitérios bem próximo das pirâmides, onde eles enterravam aqueles que os trabalhadores. Então não foram escravos, porque se fosse só escravos eles não fariam como fizeram. Tinha que ser pago também, para ter alguma motivação para levar aquelas pedras todas para cima. Eles têm a teoria da rampa, que pode ter sido rampa assim, ou rampa, outro tipo de rampa onde eles carregavam as pedras, mas eles não creem no sobrenatural.
As fronteiras aqui estão abertas desde julho do ano passado, gente. Não teve mais prisão. Apesar de eu ter tido Covid, apesar de em dezembro pra cá, o Covid não estava matando muito, tá? Não teve essa variação que teve no Brasil de novas SARS. Não teve, tá? Não teve muita variação genética aqui, não. As coisas mantiveram, sim, ainda tá tendo alguns casos, mas tudo controlado. Algumas mortes só por complicações, mas nada de extraordinário. Estamos ali, como quase todos os outros países. Se vocês virem na lista, o Egito está lá embaixo. Então, as fronteiras estão abertas faz tempo. Perguntas, tem muito, hein? Elas fazem, elas tiram, porque elas têm o conceito da cultura, né? Mas tem umas que não. As que usam niqab, assim, muitas vezes não tiram, tá, gente? Elas não tiram. Minha cunhada nunca tirou. Minhas cunhadas nunca tiraram. Mas tem as que fazem. Mas é aquilo, não está escrito assim no Alcorão, assim, não faça sobrancelha, mesma coisa, não pinte as unhas. Então, fica ao cargo de cada um a sua salvação, não é? É individual. E aquilo que é pecado para você, você vai lidando, porque é entre você e Deus. Muitas elas pintam com rena, tá? E então muitas têm ali uma sobrancelha pequena e depois fica até maior por causa da rena apenas. E elas tiram os pelos supérfluos só, daqui, os daqui, tiram com aquele elásticozinho lá, e pronto. Claro que a gente sabe que aí é de cada pessoa, mas tem muita gente que não tira. Oh, muito obrigado, Cida. Talvez eu tenha uma maneira diferente aí de falar só isso. É que é assim, tem que ser meio papum, né? Vamos ver, ainda tem mais coisa aqui. Já está aberto para brasileiros também, já podemos visitar? Já tem vindo cá brasileiros, gente. Vocês vêm, às vezes, pela Turquia, porque o que está problemático é que não há voo direto. Então, vocês têm que ir ou por Marrocos ou por Europa. E na Europa é que as coisas estão meio que complicadas, e acho que Marrocos também estava fechado até algum tempo aí, mas pela Turquia está tudo ótimo. Ai, o Musta Solange, ele tá tão culpado. Ai, meu Deus, agora que ele foi pra esse cargo aí, há um tempo aí que ele foi eu tenho um ano já que ele tá nesse cargo aí da administração da UTI. E agora, ainda por cima deram cargo extra pra ele por causa do Covid. Ele tem que estar conversando com cada paciente que vai tomar vacina, fazendo uma triagenzinha também. E está controlando a parte do oxigênio, porque houve aquelas mortes lá, acho que foram 4 que faleceram por falta do oxigênio, porque houve ali acabou e no caminho estava chegando o oxigênio, né? Então, por causa disso, o governo implementou uma coisa agora que tem que ter um controle ali do oxigênio de noite. Então, o Mustafa chega às 3 da manhã, ele está dando o controle, um está mandando para ele pela internet o controle do oxigênio, e ele está mandando para outro, e isso tem que acontecer 2, 3 vezes, às vezes na noite. Então, é uma confusão muito grande, ele está muito cansado. É verdade, não tá nada fácil, mas tudo bem. Olha, as egípcias, elas têm já de longa data, isso já é cultural, né? Essa história dos pelos, tá? Nos braços. Não, elas não podem descolorir, elas não gostam. Elas acham que descolorir não muda nada, tá ali. Elas não gostam de ver, porque parece um homem. Então elas acham que pra ficar com o corpo todo macio tem que tirar tudo. Então elas tiram das costas. Tem gente que é exagerada, tem gente que não. Mas isso tudo é enquanto casam e até têm os primeiros filhos. Porque depois eu vejo até elas de bigode, as mais velhas, tá bom? E isso aí é um abraço, porque depois é assim, não perco mais o casamento, não vou casar de novo, então faço o que eu quero. Deixa eu ver aqui as horas, porque daqui a pouco o moça me liga aí, eu tô aqui com vocês. Que mais? Descolorir não gostam, mas é assim, eu me neguei, eu não sou egípcia, isso não é do Alcorão, não está em religião nenhuma, porque eu tenho a minha personalidade, né, gente? E me tiraram só no primeiro dia que eu cheguei. Eu tinha feito no Brasil a íntima, porque isso é normal a gente fazer. Aí aqui elas começaram, eu sei assim, o que? Eu sou tão branquela, eu nunca tirei. E mesmo das pernas eu só tiro do joelho pra baixo, porque eu não sou peluda. Aí eu deixei elas brincar um pouquinho, sabe? Foi meio que tipo festa da rena. Elas andaram aqui, blá blá blá, e aqui um pouquinho querendo tirar, assim, né. Aí vocês pensam que Mustafa não aderiu ao que eu falei, porque você precisa saber do Alcorão muito bem. Tá no Alcorão? Tá na nossa religião? Estamos exagerando? Então,
Para que Deus fez os pelos? Por que eu tenho que tirar daqui? Onde está escrito isso? Então, aí é que está a história da adequação das culturas. Eu não cedo algumas coisas, porque eu tenho minha convicção, ele também tem a dele, e a gente tem que entrar em acordo. É verdade, os Emirados também estão fazendo, mas muitas vezes os Emirados dão ali uma pausa e outra coisa, você anda para trás e você paga muito mais. Você vai ter que ir lá na frente para voltar para trás para o Egito. E da Turquia para cá é 1 hora. Vamos lá ver de novo, quem mais? O custo de vida mesmo para os classe alta, eu acho que acabam gastando mais do que poderia, do que eles podem, mas acho que todo mundo gasta mais, né? Se a gente for fazer o câmbio, tem coisa que é baratinho, né? Mas os coitados aqui custa, viu? Que mais? Morro de vontade de provar o café da manhã egípcio que você mostra. É muito bom. Eu gosto. Mas é assim, também para todos os dias eu acho que é meio pesadão. Você fica, além de você engordar, você tá acumulando ali fritura, né? Só fritos. Deixa eu piscar aqui mais vezes que saiu umas estrelinhas aqui do meu zóio. Vamos lá. Ok, vocês estão rindo, né? Pois é, eu faço de vez em quando. Eu cuido, eu já tratei da família toda, eu, de vez em quando eu passo a limpo, né? Fazer esse tipo catapiolho. Aí eu já, graças a Deus, os meus cunhados, minha sogra, ninguém tinha cáries. Eles tinham algum cálculo, porque nunca tinham feito ainda assim no dentista. Pode esquecer. Botei todo mundo para escovar e agora, como a minha cunhada trabalha comigo, eles têm muito mais exemplos. Mas as crianças está difícil, viu? As crianças está difícil. É só doce e nada de escovar. O que mais? Minha linda, você também. Simone. Eu queria me chamar Simone há muito tempo atrás, quando eu andava na escola e tal, eu pensava nesse nome, mas eu fiquei com o nome original. Tá bom também. Aqui me chamam mais de Moni. Por quê? Porque eles não gostam de nomes muito grandes e aqui tem um nome árabe que é Mona. A minha cunhada, uma delas é Mona. Então eu falo, ela é a Mona e eu sou a Moni. Pronto, fica tudo em paz. Vamos lá de novo. É uma festa, né? Porque de vez em quando eu vou lá e resolvo o problema, não preciso ir para mais ninguém e de graça, né? Isso em todos os países é assim. Mesmo no Brasil era assim. O que mais? Eles procuram bastante, mas mais as mulheres até do que os homens. Mas eles têm muito medo também e não tem dinheiro muitas vezes, só mesmo a classe mais alta. Às vezes você fala o valor e elas às vezes só querem fazer, algumas tentam fazer véspera de casamento. Mas é poucas pessoas que conseguem, porque ainda é um pouco caro. Porque aqui você tem um produto egípcio que não vale porcaria nenhuma, que aquilo que eu experimentei não gostei. Aí você tem um da Coreia e você depois aí tem os importados, que aí fica mais carinho. Não devem, nem podem viver na mesma casa. Não, é pecado isso, tá? Se acontecer, eles às vezes podem ter perto, mas normalmente não. Elas não gostam também de ser segundas esposas. Elas aceitam, mas elas têm o ciúminho dela. Então eles evitam a confusão, evitam brigas, ou evitam... É igual você estar casada com um só e querer evitar a tentação nos outros homens. Ali eles tentam evitar a tentação entre elas de brigar, a tentação do ciúme. Então elas não podem morar juntos, tá, gente? Tem que ser combinados os dias que eles vão estar juntos umas com as outras. Só os cantores famosos, eles nem exageram, eles têm lentes de contato, mas só que eles aqui não são grande coisa, eles botam mais lente horrorosa de grande, vocês reparem. Não pode ter essa bagunça não, nem essa orgia não, gente. Isso, poligamia não significa orgia, hein? Vamos ver aqui. As mães são sagradas para os muçulmanos, não é só para o egípcio. Você vai para um libanês é a mesma coisa, você vai para outro país é a mesma coisa. Os árabes já têm isso na cultura. Tanto os muçulmanos como eu já vi até dos próprios cristãos daqui, os originais daqui. Então não fixem só no egípcio. Em qualquer homem muçulmano, a religião diz que a mãe é sagrada. A mãe é para ser respeitada, que aos pés da mãe jaz o paraíso. Então, gente,
é forte na cultura deles isso, tá? Não é que ela comande o seu lar, mas você tem que ter a noção de que é como que ela criou o homem que você ama. Ela botou no mundo. Então, ela tem isso dentro dela. Então, você não vai ali e brigar com ela à toa, ou não vai tirar uma coisa qualquer da mão dela, assim, não vai insultar ela. Vai ter que ter palavras, mesmo para insultar, você tem que saber lidar e falar. Se você tiver um problema, fale com o seu esposo tem o poder de gritar com a sua mãe. Com a mãe dele. Porque ele é o homem, ele é o herdeiro, é tudo. Às vezes é o primogênito também. Mas você gritar direto e sendo estrangeira, depois aí você leva com suas consequências, né? Olha, gente, não se apanha abelhas com vinagre, tá? Se apanha com mel. Então, se você levou, você deu. Entenderam? Claro, a esposa deve obedecer ela sim. Eu já vi aqui certas pessoas que foi fazer queixinha pra sogra, já, e ela acabou levando uma surra da sogra, como a sogra mandou o marido bater nela. Entendeu? Então é assim, é de tudo. E o bater aqui é uma coisa que pra eles é natural. É muito fácil. Aqui as crianças são educadas ainda com chinelo, com grito, mas eles obedecem. Entendeu? Porque a coisa é pra obedecer mesmo. Então, é claro que a mãe é a mãe. Mas é assim, não é obedecer piamente. Você pode ir com jeitinho. Agora não posso, é melhor não. Entendeu? Tudo é o que faz a sua liberdade, a sua capacidade, o seu poder, é a sua independência. E isso em qualquer parte do mundo. Essa analogia com as abelhas vem de Portugal, gente. Essa versão se aplica à mãe de Jesus e a mãe do profeta tem a mesma importância. Como é isso? Não, a mãe do profeta nem se falam, né? Nem falam quem era, acho que se eles sabem quem foi, não costumam se falar muito das esposas do profeta, da primeira, da filha do profeta, Fátima, que foi muito importante. Essa versão eu perdi aqui, Solange, se você quiser refazer aí alguma coisa. A visão da mãe, né? Da mãe de Jesus é assim: Maria é respeitada como para os cristãos. Ela não é uma santa, ela não é considerada uma mediadora entre Deus, e ela não é mãe de filho de Deus, ela é mãe de um profeta, tá? Então ela tem a mesma tem o peso, porque também cresce na virgindade dela, cresce nas várias coisas que a Bíblia diz, né? Mas não em santa, não no caráter de santidade, tá? Tanto que ela tem um capítulo no Alcorão inteiro falando, né? O nome dela. Não vale a pena, Mariana, não vale a pena desgastar os dentes, tá? É assim, se houver acaso de necessidade estética na frente, faça só aquilo que é realmente necessário. Agora, colocar em todos, você vai se arrepender pro resto da sua vida depois, porque você vai sonhar que seus dentes estão caindo. Você vai, pra vida toda, de vez em quando, você vai sonhar que você tá perdendo uma lente. E agora, como? Não é? Então, é complicado, tá? Eu não desgastaria, não. Eu só faço em casos necessários mesmo. Muitas vezes a pessoa não quer usar aparelho e dá para corrigir com a estética. Aí você tem que pesar na balança, não é só chegar ali e fazer o que o povo quer. Eu muitas das vezes já neguei trabalho, eu digo, eu não faço, é pecado. Isso é um pecado, eu não vou fazer. Vai procurar outro dentista, mas eu não vou fazer. O que mais? A Sharia não foi inventada. É assim, no Alcorão, que foram as palavras de Deus, professadas pelo anjo, tem várias regras, né? E essas regras foram separadas do livro do Alcorão para o povo se guiar na sociedade e não se perder. Porque se você só lança assim, esse aqui é o livro religioso, segue quem quer, faz do jeito que quer, lá fora na sociedade você não vai fazer. Então, o islamismo, ele é uma religião social. Ela tem que estar presente na tua vida 24 horas. E, inclusive, nas leis, nas regras. Então, por isso está presente nos tribunais, dos crimes, como deve fazer, como não deve, adequada
por exemplo, antigamente, e vamos supor que na Sharia dizia cortar as mãos, o punho a quem roubar. Hoje em dia isso não pode ser aplicado, né? O que você vai fazer? Vamos para o tribunal e vamos avaliar o roubo. Então, digamos que o corte foi substituído pelo julgamento. E aí vai se ver o caso do roubo, como vai ser. Então é assim, a Sharia, ela é as leis de Deus, leis do Alcorão, que estão ali, segundo a crença muçulmana, a crença islâmica, que você vai ter que seguir na sociedade. Por exemplo, as leis da herança, está no Alcorão. Lá no Alcorão, está lá, que tem até um capítulo só disso. Como fazer com os órfãos, o que fazer no caso o pai morreu, a herança vai para quem? Para o filho, quanto vai para cada filho, para os filhos homens, para os filhos mulheres, para a esposa. Isso tudo foi separado assim, tipo num livro, tá lá. E os tribunais e os governos seguem por ali também. Então a gente não pode dizer assim, é a lei Sharia. A lei islâmica, um homem é islâmico, casou com uma mulher ocidental, lá está escrito, a mulher, ela ajuda o homem, mas o homem é o cabeça, ele que mantém a casa. A palavra quase toda é dele. Isso que significa que a mulher vai ter que ser 100% submissa? Ela vai ter que fazer o jogo de cintura. Vai, porque é uma sociedade patriarcal e ele vai comandar nesse aspecto. Mas, aí você quer fugir daquela lei lá. Mas você casou segundo essa lei. Você assinou. Você não sabia que ia ser assim? Você sabia? É isso que você queria para você? Então você pensasse antes. Você tem que pensar lá na frente. Não pode pensar só no agora. Porque senão você vai se enfiar num buraco que você assinou e você não vai conseguir sair. É a jurisprudência. É a jurisprudência da parte, de toda parte. Digamos que é a lei que Deus quer que se cumpra. Daquela forma. Mas ela está em conjunto com a Constituição, que tem que ser vista de outra forma também. Então não é só 100% aquilo. Porque, por exemplo, não está lá no Alcorão nem na lei da Sharia que temos que dar pensão à mulher. Mas hoje em dia, graças a Deus, aqui não é 100% lei Sharia e existe o tribunal e a mulher vai ter o seu direito à pensão sim. Aí, pela lei Sharia, você tem que casar com um contrato de casamento e separação de bens. Certo? Certo. A casa é dele. É dele. E agora? Agora eu quero a casa, mas você casou pela lei que diz que a casa é dele. Que você, se quiser, ele vai ter que fazer um contrato para você. Então tá tudo certo. Você tem que saber dessas coisas antes de casar. Mas eu, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui um outro exemplo, porque às vezes é difícil assim, imediato. Quem tiver aí que quiser me ajudar. Porque em caso de separação não, vamos viajar. Está na moda agora falar de viagem, né? Autorização para viajar. Eu não preciso de autorização escrita para viajar. Mas numa lei, numa regra social em que é gerida pela religião, onde o meu marido, eu tenho que ceder mais a ele, a palavra é dele, no final, e eu saio tipo fugida, ele pode chegar e fazer uma queixa na polícia e dizer, minha mulher sumiu, eu não autorizo ela a viajar para lugar nenhum. E eles vão ligar para o aeroporto para saber se você esteve lá ou se você está lá. Ou o próprio no aeroporto pode perguntar, cadê? Eu tenho aqui uma pessoa que está querendo ir embora e você deu ordens para isso? Isso aí pode acontecer. Aí o policial se vê lá que ele está com uma queixa de sumiço ou que fugiu e que o marido não sabia, ele pode embargar. Entendeu? Então a Sharia, ela não vai te dizer, não viaja. Porque está prescrito primeiro que você vai obedecer e ele também a você. Vai haver comunicação entre o casal. Você não vai fugir. Certo? Não precisam disso aqui. Porque quando casa um egípcio com uma egípcia, se eles não gostam do outro, ela chama os pais dela para casa dela e vamos conversar todo mundo. Vai ela para casa dos pais, não sai mais de lá e diz que não quer mais ele. Entenderam isso? Então não é dizer que a Sharia que é o culpado. A Sharia não é culpada. Culpada da maneira como você interpretou ela e como você está fazendo o seu casamento com ela. Não, eu já me converti 1 ano e meio antes de me casar. Eu já estudava em inglês. Só que
Eu estudava por quê? Porque eu queria, não por causa do casamento. Claro que depois que você se converte, você só pode se casar com um muçulmano. Aí o que adianta eu procurar um muçulmano no Brasil? É raro você ter, tem poucos muçulmanos homens. Tem, mas tem poucos. E eu não queria, eu queria um original, eu não sei, me batia assim, eu quero um original, porque eu quero seguir essa religião direitinho. Eu quero aprender mais com ele. E não só, Deus proporcionou, porque às vezes nós cremos no destino, cremos que já está escrito. Olha, eu não queria entrar nesse pormenor, porque eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Que dizem que, claro que não sei se é verdade que ela está... Ela não está presa onde? Em qual prisão? Gente, presa em quê? Ela é estrangeira. Abram os olhos, tá? Abrem só os olhos. Ninguém está preso dentro de casa. Se ela tivesse presa, ela não estava mexendo aí nas redes sociais como está fazendo à vontade. Falei. Porque assim, não me diz respeito. Vocês estão perguntando. Porque eu não me meto na vida de ninguém. Mas não venham dizer besterol aí. Quem quer que polêmica vai inventar, porque às vezes você não sabe o que está por trás da polêmica. Você não sabe o valor que uma noticiazinha... Pum! Se eu falasse aqui uma besteira, até mentira, olha, eu falasse assim, ó, Mustafa vai casar amanhã com uma segunda mulher. Eu botasse isso aí, eu vou e vai casar. Amanhã eu tava cheio de seguidor. Eu já estava no topo do topo. Até a televisão queria me entrevistar. Ou então se eu dissesse assim, eu vou apoiar o segundo casamento do meu marido, eu vou estar lá e vou escolher a dedo quem vai ser a segunda. Vai ver se eu não estava lá e se eu não estava no top. Gente, acordem um pouco pra vida. Claro que às vezes na hora de um desespero, a pessoa dá assim uma raiva, tá chorando, abre a câmera. Tudo bem, foi um desabafo, mas não venha colocar coisa onde não existe. Cabelo em ovo, não. Quando você faz as coisas, você sabe por que muitas pessoas perdem os seus direitos? Porque as pessoas são responsáveis por aquilo que assinam. O contrato ninguém segurou na mão para assinar. E depois sai por aí dizendo besteira. Tô presa. Tá presa porque você tem uma filha. Você também não sai de país nenhum se você não tiver autorização judicial. Vocês sabem disso. Porque vocês continuam insistindo, batendo na tecla. Ninguém é coitadinho mais, gente. Estamos no século XXI. Vamos acordar e acabar com essas bobeiras. Você em português pode escrever Sharia, assim, mas é que porque tem algumas pronúncias diferentes. Tem 3 palavras muito similares que dão aí, mas aí vocês perguntam lá o portal árabe. Eles casam com mulheres estrangeiras divorciadas ou não? Não é mal visto, não é mal visto. Tá no Alcorão, tá previsto na lei, tá previsto, o divórcio é normal, tá? E foi um dos primeiros povos a dar o divórcio, fomos os muçulmanos. Nós, os muçulmanos. O que mais? Tem um tempo máximo que dura na lente de contato nos dentes? Olha, depende. Se ela for bem feita, ela pode... Até 10 anos, a gente dá um tempo limite entre 5 e 10 anos, mas vai muito mais além do que isso, se for bom material. Só que assim, caiu, se você for colocar de novo, cada vez que você faz o processo de... você tem que criar um processo para que o dente cole. E chega um ponto que o teu dente já está saturado, de que caiu, cola de novo, caiu, cola de novo. Você não consegue mais adesão, entende? Porque é um material biológico. Você tem uma coisa viva ali que é o dente, né? E então chega uma hora que não dá, então tem que ser bom. Se é para gastar em porcaria, então não faça. O que mais? Vamos lá. Ó, gente, que vocês escrevam as perguntas aí, hein? Eu vou fazer sim. Boa ideia, Solange. Vou fazer. Eu não faço porque assim, porque tem muita informação hoje no Google, né? E se a pessoa escrever lá islamismo, você vai encontrar como surgiu. É que às vezes a gente não tem mais paciência para ler e tem mais para ouvir. Por nada, Cosmetic Trade. Tá tudo ótimo, gente. Tá tudo bem. Vocês podem fazer as perguntas. Só não me levem a mal, porque às vezes a gente tem que dizer aquilo que pensa. Mas eu só digo quando vocês precisam ou querem, me perguntam. Não me perguntou, não me meto na vida de ninguém. Eu não vou lá dar minha opinião. Eu fico quieta. Sabe por quê? Porque não me interessa. Porque os meus problemas resolvo eu. Eu não me meto nas... E toda a vida foi assim. Se eu arranjo um problema, eu vou ter que resolver. Só que vocês também têm que se lembrar de uma coisa. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. A gente ao nosso redor tem várias pessoas. Você fizer alguma coisa, não vai afetar só você.
vai afetar um rolzinho de pessoas à sua volta. E você vai ter que levar essas consequências. E muitas pessoas que estão à sua volta não merecem. Não merecem o que você vai fazer ou o que você fez, né? Então, não sejam egoístas, não pensem só em vocês, pensem nas pessoas que estão próximas. Se vocês vão poder ajudar ou vão piorar a vida dessas pessoas também. Olha, as lentes de contato... Dente de contato não, a lente de contato ela é feita de porcelana, é como se fosse uma lente para olho, só que você cola nos dentes, só na parte da frente, né? Algumas pessoas têm problemas maiores e ela encapa o dente todo, que acaba sendo a tal coroa que vocês conhecem, que é do mesmo material, então aí é só é cerâmica, tá? No Brasil chama-se porcelana também a cerâmica, é um tipo de cerâmica. Aqui não, se você no Egito falar que é porcelana, para eles é com metal. Então, vamos lá de novo. É muita gente, muita pergunta. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir dar conta. Vocês estão me enchendo de perguntas. Socorro! Eu já nem sei o que eu respondi. Tem aqui tanta coisa. Vocês estão me bombardeando, né? Musta nunca teve outra esposa. Simone foi a primeira, até agora é a única. Se ele quiser, eu já respondi aí, né? Vocês já viram aí que a gente vai ter que conversar muito sobre isso, porque tem que se justificar. Tem que ser justificado. E ele tá casado com uma estrangeira, ele sabe que isso não pode... Aqui no Egito ele pode, no Brasil ele não pode, né? Não pode. Pode ter duas, uma em cada um lugar, mas eu tô aqui. Então eu vou ter que saber. Depois vai ter que haver um... Isso mexe com toda a economia, tanto da família como dele, como várias coisas. Então não é uma questão só assim, vou casar porque eu gosto de outra pessoa. Não aconteceu isso. Graças a Deus eu ainda sou autossuficiente para ele. O que mais? Não há idade máxima, não é? Normalmente é idade mínima apenas. Então, Paula, a idade mínima é 18 anos. Só que alguns povos que moram muito longe, no deserto, que são de povos de tribo e assim, eles às vezes conseguem casar com 16, os pais fazem o contrato, assinam por elas e depois, quando ela atingir os 18, eles fazem lá, o advogado trata da coisa para trocar o contrato, entendeu? Até por causa dos registros, que no meio do deserto às vezes não tem como eles fazerem as coisas. Os beduínos gostam de casar muito cedo. Mas ninguém casa criança, tá, gente? Parem com isso. Isso aí já foi na antiguidade. Se situe na história, na geografia e na política. Eu não me prendo a tretas de youtuber, tanto que eu não faço treta. Isso não me leva a nada, isso só me traz prejuízo e é contra a minha religião. Eu não tenho que estar falando mal das pessoas nem das vidas dos outros. Eu falo aquilo que eu atesto, que eu vejo com os meus olhos. Se eu estou vendo que é assim, se é assim que eu também fiz, porque eu também assinei um contrato de casamento no Egito, então eu tenho que falar aquilo que eu sei. Então, treta, ninguém sobrevive de treta. Você quer fama pra quê? Tudo você tem que colocar na ponta do lápis. Por que você quer uma treta? Por que você quer? Tua ideia de ganhar dinheiro do YouTube, vocês sabem de uma coisa? O YouTube agora vai começar a cobrar imposto. Pois é, o dinheiro do YouTube vem lá dos Estados Unidos. E eles já estão cobrando, começaram agora. Vai ter que entregar tem que pegar um contador e... Bora lá, vamos entregar nossa fiscalidade toda lá para os Estados Unidos, que você vai ser cobrado taxa. Entendeu? Então é assim, graças a Deus não vivo disso. Eu vivo da minha profissão, eu vivo daquilo que eu já construí, eu e meu marido. Porque assim, não dá para você viver de fantasia. Você não é uma superstar. Você tá querendo ser através de enganação ou de problemas com as outras pessoas. Eu não quero problemas na vida real. Por que eu vou querer na virtual? Eu acho isso ridículo, somente isso. Acho que as pessoas não cresceram. São pessoas que pra mim não tem muito valor, não. Sinceridade. Tô sendo sincera com vocês, tá? Olha, eles pensam um pouco nisso também, mas não é só questão financeira. A financeira nesse país em que a pobreza está alta, eles pensam muito nisso, para que elas não venham a passar fome, grandes necessidades, que dê um lar estável, não é? Então eles veem muito isso aí. Mas claro que a grande maioria casa por
Como é que vocês falam? Às vezes eu quero falar uma palavra e me esqueço em português. Como é que é? Arranjado, né? Casamento arranjado. Por quê? É o arranjado? É arranjado porque são as famílias que têm que decidir com quem ela vai casar. Eu fico aqui chorando do olho e já estou até sem make. Então é isso. Então, é assim, vai ter um grande peso a parte monetária, tá? Não adianta. Não adianta fugir disso, porque isso não é só nos beduínos, está nos próprios egípcios, árabes, é muito essa parte aí do bem-estar que vem da parte material. Tem que ser as duas coisas. Se bem que no Alcorão diz que você tem que escolher uma mulher pela religiosidade dela. Existem 3 maneiras de você escolher uma esposa: pela beleza, né? Pelo status social dela, econômico que está ali para e passo com o diploma, né? Você tem uma profissão, você tem um estudo, você tem um grau elevado. Mas o profeta diz que, e de todos esses 3, escolha a religião, a religiosidade. Uma mulher que tenha uma religiosidade. Então, eles nem sempre olham muito para isso. Claro que as meninas lá já vão tratando um pouco dessa parte religiosa, mas aí querem ficar um pouquinho mais belas, né? Por isso que elas procuram agora os dentistas para poder ficar com bonitinho de dente, poder casar, né? Se não tiver o dente bonitinho, como é que eu caso? Mas eles pensam muito nisso, sim. Não só os beduínos, tá, gente? Mas eles são mais tribais. Gente, eu nunca pensei em tantas perguntas. Você estudou antes de casar ou já cometeu erros feios após casado e aprendeu com a vida? Erros feios em quê? Na religião? Não. Eu aprendi e depois, estando aqui, ele também foi me ensinando. Eu paguei alguns micos assim quando estava na oração, pouca coisa, porque a gente aprende de uma forma e vê que é mais simples até, e eles falam às vezes certas palavras de forma diferente, mas não erros feios, não. Não, porque assim, como eu tenho uma profissão, eu não tenho problema em falar ou contactar com um homem se eu estiver conversando com ele sozinho, ou se eu for no supermercado e me dirigir e falar com ele e tal. É claro que muitas evitam, outras pouco falam, mas não, eu sou uma pessoa que eu posso estender, por exemplo, as mulheres aqui raramente estendem a mão para um homem. Eu, como tenho a minha profissão, eu consigo estender a mão de boa para um homem no próprio hospital, por exemplo. Eles não vão ficar olhando para mim assim, ai meu Deus, ela é islâmica e ela tá fazendo esse mico aí, esse erro. Não, entende? Não. Então, tá tudo mais ou menos, graças a Deus. Graças a Deus tá tudo de boa. E eu tive sempre ali o apoio do Mustafa, por isso que eu digo, eu amo o Egito, porque eu tive um marido que me proporcionou que eu amasse esse país. Gente, estou acabando a bateria. Peraí, gente. Não querem que eu fale mais com vocês. Mãe, bota aí pra mim. Puxa pra cá um pouco. Mami está aqui costurando, fazendo crochê dela. E daqui a pouco eu tô indo, né, gente? Porque eu não sei se vou conseguir responder todas as questões. Porque o Mustafa daqui a pouco está chegando pra me buscar. Pois é. Eu passo o dia aqui com a minha mãe. Então vocês vão me ver muito aqui. Porque assim, eu em casa estaria sozinha ou tô no mesmo prédio que a família do Mustafa e só isso. Que já é muita coisa, né? E se eu estou... A minha mãe também não tem precisão de ficar aqui sozinha. A gente pega, vai passear pro mar, vai comprar coisas, vai ver o mercado. Então isso tudo é ótimo. Então é por isso que vocês vão me ver muito aqui. Você estudou antes de casar? Ok, pronto, essa já tá. O que mais? Estamos no Egito falando sobre o Egito, porque temos alguma experiência. É isso mesmo, Nani. Acho muito estranho alguém falar das leis de outro país com tanta propriedade. É verdade. E se achar, ainda por cima. Então é assim, eu deixo cada um ser aquilo que eles querem. Se você criou um papel, né? Um papel, quem entende um pouco de psicologia aí, que me ajude também, porque eu estudei psicologia há 2 anos. Então, quem estudou um papel e transforma esse papel na sua vida, né? Monta um personagem e aquilo é você agora, você está precisando se tratar. Porque a vida real não é bem assim. Acordou, alô, estamos na Terra, alô, marciano. Hoje eu tô inspirada. De vez em quando me dá uma inspiração, vocês aproveitem porque... já deixei cair ali, até puxei o fio.
Aproveitem a inspiração, porque de vez em quando a minha inspiração é nem aparecer aqui, porque eu não preciso, a gente não precisa de internet, a gente precisa de convívio com as pessoas. Quem tá feliz não vem pra internet não, gente. Já respondi, né? Aparece aqui, não sei por que tá aparecendo aqui, acho que se ele quiser a gente não vai aceitar, suas seguidoras vão protestar. Pois é, Mustafinha vai ficar muito mal na figura, vai ficar, mas eu vou ficar aí, vou crescer aí rapidinho, vou estar lá no top com 100 mil seguidores. Ai, Solange, o que mais? Olha, minha mãe veio pro casamento, então ela já amou o Egito e o Musta, né, mãe? O Musta. O que ela mais gosta aqui, eu acho que é essa praia, né, mãe? O que você mais gosta do Egito? A tranquilidade? A segurança. Ó, tá dizendo ali que é a segurança, a praia, é tudo isso. Canta um fado? Ah, é verdade. Lisboa, menina e moça, menina. Ah, eu não sei muito mais não, já esqueci. Mas eu sei outras canções de Portugal. Canções modernas também se fala em Portugal. Que mais? Concordo com você, pois é. Que horas são aí? Sol, aqui nesse momento são 11h30. Pouco mais de uns minutos aí o Mustafa vai ligar e cai a ligação. Vocês me perdoem. Essa eu já falei, né? Acho que eu já falei um pouco. Das comidas, eles acham que eles repetem, não sei. Você se formou no Brasil, precisou fazer um tipo de revalidação? Yes. Eu formei primeiro em Portugal, aí eu fui pro Brasil, não precisa fazer revalida, porque eu sou dentista, né? O revalida, ele é mais, acho que é para médicos que nem falam bem o português, né? Estrangeiros e estrangeiros. Então, Brasil e Portugal, eu tenho as duas nacionalidades, então nunca tive esse problema, não. Mas a gente sempre tem que colocar os diplomas para fazer a atualização, né? A revalidação. E aqui no Egito também coloquei. Coloquei assim que eu cheguei aqui. É uma papelada e muito dinheiro. O revalida, por exemplo, era se o Mustafa quisesse ir para o Brasil, mas aí ele ia perder 2 anos só com testes e burocracias e etc. E perdendo tempo em ter um bom médico, às vezes, trabalhando, não é verdade? Mas, enfim. Vamos lá do dote aí, de novo. Se não pagar o dinheiro estipulado no contrato de casamento após a separação, o homem pode ser preso. Mas na localidade onde ele mora. Aí, muitas vezes, o cara vai para outra cidade e ali é mais difícil. Só se a polícia parar ele no caminho e dizer assim, você tá com o processo aberto lá, e aí? Nunca vi ninguém ser caçado por causa disso, não, gente. Muito poucos, viu? Só se for de grana muito elevada. A grande maioria faz sacanagem com as mulheres. Olha, aquela enfermeira lá, né? A Dália. A senhora que trabalha comigo, que traz sempre comida, ela tem uma filha que tem uns 17 anos. Ela casou ano passado. 17? 18, né? Ela casou ano passado, durou 1 ano, não sei que durou 1 ano, gente. O cara, um belo dia, ela chegou em casa, ele acha que ele se drogava com uns comprimidos aí, porque, não sei com o que mais, ela diz que via as coisas dentro de casa, ele fazia coisas estranhas, ele agredia ela, logo no início de casada, hein? Olha só, graças a Deus que ela não chegou a ter filhos, e ela um belo dia chega em casa e diz que tinha uma mulher lá com ele. Né? Essas mulheres prostitutas da vida também, elas se cobrem às vezes e eles conseguem, esses homens ruins, eles conseguem enfiar até uma mulher dentro da casa deles quando a outra não tava. E aí quando ela chegou, deu com aquilo, ela foi pra casa da mãe, né? Hoje ela tá praticamente noiva para casar com o segundo, mas até hoje ele não devolveu nada, nem o ouro. Ela deixou tudo lá porque ela saiu do jeito que ela estava. E ele tá fazendo uma guerra e a mãe tá lutando em tribunal, e o pior é que eles são pobres, e aí não tem como botar um bom advogado no assunto, e aí vai. Adorando a live, né, Solange? Pois é, você tava com saudade, mas eu também tava com saudade de você. Eu tenho visto você por aí, né? Você agora tá famosa também aí nos seus stories, fazendo muitos recebidos. Pois é, então o homem pode ser preso, mas é tão raro com essa confusão aí de preso. Ai, olha, deixa eu ver. Eu não sei contar direito a história, mas a moça que vai casar com meu cunhado, o primeiro marido dela, acho que era um cara aí todo meio que, não era beduíno, mas era todo top aí. E ele casou com uma segunda, ela não sabia não, né, mãe? Ela veio saber depois, eu nem me lembro. Ela soube depois, ela ainda ajudou a segunda esposa, mas ele casou sem falar nada com ela. E ainda por cima, ele fez ele tentou, quando foi do divórcio, ludibriar o próprio Cher, que casou eles não, que estava tratando da parte do divórcio também, que a segunda era a primeira.
Olha só, sacanagem. Então eles acabam... Graças a Deus ela é de boas famílias, o pai dela também é dentista, mas ele não trabalha como dentista, ele está na parte de administração, junto com o Ministério da Saúde aqui e tal. Mas eles são trapaceiros às vezes, até com as daqui. Eles não querem pagar, o negócio é não pagar. Por que isso está acontecendo? Porque o dote não é exigido antes do casamento. O dote devia ser exigido antes do casamento, no caso, se você não pagar antes. Entendeu? É isso. Eu não sei, ainda vou pesquisar, mas eu acho que os beduínos, eles fazem isso. Porque aí não tem muito problema com eles. Ai, meu Deus do céu, o que mais? Vamos lá. Obrigado. Mas tem gente que não concorda. Mas também não tem problema. A gente não está aqui para agradar a todos, né? Se fosse assim, se não for pago o valor estipulado, o homem pode ser preso, tá? Casados no Brasil, mas vivem no Egito. Se houver divórcio ou viuvez, a lei aplicada é egípcia. Casados no Brasil, mas não. Casados no Brasil, rege a lei brasileira, tá? Rege a lei brasileira. Até tenho colegas minhas que vão ter os filhos no Brasil porque para ter todos os direitos lá e só voltam quando já tem toda a documentação deles. Porque burro é você, né? Que não faz as coisas como tem que ser. Ora, se você não confia 100% no cara ou na família dele ou que as coisas não estão bem para o seu lado, faça elas darem certo para você. Não se meta em problema. A gente está todos nós estamos sujeitos a serem enganadas ou a serem... Mas hoje em dia ninguém tem precisão disso. Você tem advogado. Por que você contrata advogado agora para tratar do seu problema e não contratou antes para fazer o seu casamento dar certo e não ter problema durante o casamento? Não é verdade? Essa questão, pensa um pouco, 2 mais 2 é 4, gente. Vamos lá de novo, o que mais? O Brasil poderia ter dote? Não sei. Se for dote é assim, você tem que ter um... Mas é assim, você acha que alguém se reconstrói? Sinceridade, 200 mil libras, vai assim, ó, que nem água. 200 mil libras e você compra uma casinha lá no interior do interior, meio assim com fronteira com o deserto. O que mais? Concordo com você, se não for pago o valor estipulado do contrato, o homem pode ser preso. Se o casamento for no Brasil, o que mais? Muita pergunta. Minha pergunta foi muito ruim. Não passou aqui. Uma coisa que eu notei é que os homens não são preconceituosos entre eles. Preconceito de quê? Entre eles? Não, eles não... preconceito do quê? Não tem tanto preconceito assim. Eles são seguidores da religião. Eles são... a pergunta foi meio estranha, realmente. Se é essa pergunta, eu não estou entendendo muito bem, mas se eles são preconceituosos, não. Eles são muito de se ajudar, eles têm aqui uma maneira de se ajudar para não ter que, por exemplo, pagar banco. Vocês sabem o que é gameia? Gameia? Eles fazem assim uma rodinha e todo mês um paga uma quantia e cada mês um tira o bolo. Para que isso? Para evitar os juros do banco. Então eles são muito amigos uns dos outros, para confiar em dinheiro assim na mão, né? Eles aqui se confiam ainda. Ainda tem, graças a Deus que ainda tem um pouco de pureza aqui no ar. Que mais? Se não for pago o valor... Minha pergunta foi muito ruim. Como você conversa com seus pacientes? Você é fluente no árabe? Não sou fluente no árabe. Não precisa ser fluente, às vezes, numa língua para você já fazer se entender. Mas eu tive sempre comigo uma enfermeira que traduzia no inglês e eu fui pegando as palavras ali, né? A primeira palavra que um dentista aprende no Egito é tof. É cospe. Tof. Pra você ensinar ele a cuspir lá na cuspideira, tá bom? Porque muitos cospem até pra fora da cuspideira, mas tudo bem. O que mais? Consórcio. Não é bem um consórcio, mas é entre eles, tá? Eles chamam a gameia. Agora, eles evitam os juros do banco porque eles acham que é tirar dinheiro dos pobres, né, também. Então, eu converso com meus pacientes. Hoje eu já converso mais ou menos bem. Já consigo dizer como é que vai, como é que não vai, se está sentindo dor. Fialem rena. Por exemplo, sente dor aqui, alem é dor. Alem shedid, é dor muito forte. Aí eu pergunto onde, fen, aí eles apontam, como é que eles dizem? Goa.
dentro, né? Lá dentro, lá no fundo, que eles querem dizer isso. Aí eu pergunto, Koloyom, todos os dias, sente essa dor? Aí elas dizem que não pode dormir. Então aí a gente já consegue entender, porque você precisa pegar as primeiras palavras e você pega assim, ó, no dia a dia. O que mais? Vamos lá, que já estou falando muito árabe aqui. Cadê? O sufismo, existe sufismo no Egito? Olha, existe, é uma versão, digamos que é dentro dos evangélicos, por exemplo, ao batista, ao pentecostal, é um pouco isso, tá? E essa crença veio um pouco aí, que se eu não me engano, da Turquia, já faz muitos anos, né? E eles têm o que eu vejo neles é que eles tentam pregar mais uma parte religiosa, assim, transcendental, assim, eles tentam dançar, através da dança, eles acham que conseguem ficar mais perto de Deus, tipo ficar em transe, Então tem umas outras coisas também na religião um pouquinho diferente, não é que não sabemos bem, mas já foge um pouquinho, digamos, para alguns, não é que 100% certo, mas convive-se. Eles são sunitas sufistas, digamos assim. Aqui tem uma das principais mesquitas no Cairo, que é de Hussein, e todo mundo vai lá e vê, e tá lá para vocês verem eles fazendo um pouco aquela dança na hora do culto, que é a própria oração. Eles fazem oração e eles fazem em dança. Mas eu não conheço muito, não posso te falar demais disso, assim, a fundo, porque eu sei que é uma vertente, que tem outras ideias. Conhecer os antigos faraós? Olha, tem aquele califado, né, que todo mundo fala que é bom ver. Eu vi agora a série da Netflix que eu achei maravilhosa, porque prende atenção e dá vontade de sugar até o final. Eu acho que a gente viu em 4 dias, né, mãe? Que é o Grand Hotel, que é aqui no Egito teve o nome de Grand Hotel, e o nome aí no Brasil é O Segredo do Nilo. Ele não é do faraó, ele é um drama antigo, aí dos anos de 1950, né, por aí, mas muito bacana mesmo. De resto, não fazem muita produção, né, aqui, de séries muito, assim, mas há várias, eu tô ainda explorando, em exploração, mas eu aconselho a ver esse daí do Nilo, O Segredo do Nilo, para quem não viu, é uma série no Netflix. A série Califado, eu fui tentar aqui ver, mas ela só tem em inglês. Então a minha mamis ali já dá de frente com isso, é meio complicado assistir. Para quem quiser assistir, eu não sei, não sei se no Brasil tem a tradução, eu acho que não. Ela só dá de árabe para inglês ou outras línguas, mas dá para você entender, né? E tem alguns outros filmes, depois eu deixo aí. O que mais? Lembrei do caso da Nadia que não consegue se divorciar. Não sei, minha colega advogada já dizem que já tem uma possibilidade sim no próprio Brasil de você fazer isso, de você alegar que não há o cumprimento, né? Não há o cumprimento do casamento. O Segredo do Nilo é muito boa. O califado é pesado, tá, gente? Vai vir mais aquelas partes de terroristas que prendiam as mulheres, não sei o que. Vai ter, assim, imagens que não é a realidade. Mustafinha está aqui ligando, eu já volto. Tá aqui, o vídeo está pausado. Voltei para dizer que Mustafinha chegou. E aqui já são quantos? 10 para meia-noite. Gente que eu não respondi, eu não sei, eu acho que fica gravado aqui as perguntas. Se der, eu abro lá em casa ainda, de novo. Mas se não der, amanhã a gente vai ter live aqui. E vamos ter aqui a Patrícia do Paquistão, que esteve no Paquistão. Vamos continuar essa conversa de DOT, tá? Hoje foi uma introdução e amanhã vamos voltar a falar nisso do DOT. Fiquem ligados. E vamos ainda... Saiu um vídeo novo lá no canal sobre os coptas, os cristãos coptas e a Páscoa. Quem estiver intrigado em saber alguma coisa... Passem lá. E agora, na semana que vem, eu vou também lançar um videozinho aqui no IGTV sobre isso da Páscoa pelo Brasileiras Sem Fronteira, o nosso novo projeto que tá aí também. Vamos lá ver se dá pra vingar. Gente, até já. Fui.